Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michele. Gente, comecei a fazer essa live aqui porque vocês gostaram muito do post. Vocês adoraram aquele post que eu fiz sobre 5 ideias sobre feiras de ciências. Eu acho que tá todo mundo nesse início agora, do segundo semestre, pensando já na última etapa, no último bimestre, fazer uma feira de ciências. Então eu acho que veio um tema, uma postagem no momento que tá todo mundo muito precisando falar sobre esse assunto. Então o objetivo aqui dessa live é a gente conversar um pouco, tirar as dúvidas sobre vocês. Eu conversei com vários professores no direct que me perguntaram sobre a avaliação de feira de ciências, qual era a minha opinião sobre o assunto, também sobre preparação, como preparar essa questão da Feira de Ciências inicialmente. Então, pessoal, eu trouxe aqui algumas anotações, deixei algumas colinhas aqui, mas eu também quero tirar as dúvidas de vocês, né? Eu sempre respondo todo mundo, comentário, respondo mensagem que me manda no direct, mas eu acho que a live fica mais fácil a gente bater esse papo sobre realmente a Feira de Ciências. Mas antes da gente começar, queria dar uma boa noite, né, pra todo mundo que chegou por agora e saber de onde vocês são. Eu acho tão legal saber de onde que é cada estado. Coloca pra mim aqui nos comentários de onde você é. Gosto muito de saber de onde vocês são. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu vejo que muitas vezes tem professor que é professor já vi aqui de Maranhão, já vi do Sul, já vi de tudo quanto é lugar. Então, eu acho muito legal saber de onde vocês são. Mas, bem, olha aí, Campo Largo, Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, Espírito Santo. É muito legal saber que a gente tá em contato com tanta gente de tantos lugares diferentes. Campo Grande, já fui em Campo Grande apresentar trabalho. Faço mestrado em Ouro Preto, que tem gente de Ouro Branco aqui. Rio de Janeiro. Muito legal, gente. Olha, interior de Minas, Pouso Alegre, Paraíba. Nossa, é muito legal ver que tem tanta gente de tantos estados diferentes. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Todo mundo às vezes chega cansado depois do serviço, mas estamos aí, espero que seja uma ótima live. Então, pessoal, sobre preparação da Feira de Ciências. Eu vou indicar para vocês agora de cara já um curso que eu fiz na FEMIC. É um curso gratuito que deve abrir inscrição por agora. E assim que abrir essa inscrição, eu vou mandar para vocês lá no grupo, no nosso grupo do Telegram, a inscrição. E assim, é um curso gratuito, feito online, totalmente online, à distância. E ele tem uma experiência de curso muito legal, porque no final do curso você é convidado a ser avaliador de feiras de ciências. E essas feiras de ciências que você avalia também são de maneira online e elas são de todo o Brasil. Então você consegue ver várias realidades, vários projetos e você tá lá como função de avaliador. E isso abriu muito a minha cabeça, sabe, pra Feira de Ciências. Então eu acho que é uma ótima oportunidade, como é um curso gratuito, voltado para professor, sabe? Então eu acho que é muito interessante vocês fazerem o curso. Eu fiz ano passado e lá nesse curso eu aprendi muita coisa. E uma delas é sobre a preparação da Feira de Ciências. Então, como a gente inicia esse processo da Feira de Ciências? Então, é explicar para os nossos alunos o método científico, né? Para repassar, não em detrimento do conhecimento popular, explicar para eles sobre o conhecimento popular, que é um conhecimento super importante e que a gente tem diversas contribuições e que são realmente relevantes, mas que a gente tem um conhecimento científico. E como é que funciona esse conhecimento científico? Que a ciência a gente não faz de qualquer maneira, né? Então a gente faz a ciência, ela vem através de um método, né?
tem um sistema de repetição, e aí explicar realmente as etapas. Esse curso que eu tô falando, da FEMIC, ele não abriu ainda, mas assim que ele abrir, eu vou mandar o site pra vocês lá no grupo. E eu mando, inclusive, hoje também lá no grupo pra vocês ficarem de olho no site. Tem o Instagram deles também, que eles sempre postam. Então, mostrar as etapas, sabe? As etapas do método científico. Então, você fazer uma experiência super simples com os meninos e já ir mostrando nessas etapas. Por exemplo, observação, que é super importante, o levantamento de hipóteses, criar algumas hipóteses com os meninos desse experimento simples que você está realizando, realizar realmente, de fato, né, a experimentação, e eles irem observando ao longo dos dias, ao longo das etapas, e no final ter uma análise desses resultados, né, de a gente analisar esses resultados com os meninos, e depois disso, né, que a gente vai lá ver se a gente atingiu realmente as nossas hipóteses, se essa hipótese tá de acordo com o que a gente imaginou, ou se o resultado que a gente teve é totalmente diferente do que a gente esperava, e por que isso, se vale a pena refazer esse experimento, para os meninos entenderem realmente como acontece de fato, né, uma experimentação, um experimento. Então, eu acho que essa etapa de preparação, ela é super importante. E muitos professores perguntaram sobre o início desse projeto, como que eu faço, né? Se eu peço para os alunos escreverem o projeto de Feira de Ciências. E eu não tenho esse costume, sabe? De pedir para os alunos fazerem um projeto assim, escrito mesmo, sabe? O que eu faço geralmente é sentar com os grupos da sala e definindo com eles, mas eles não me entregam um projeto escrito, assim, de fato. Mas é uma oportunidade, se vocês acham que é uma oportunidade do aluno aprender a escrever um projeto, né, mesmo que de maneira muito simples, com essas etapas do método científico, eu acho que super vale. E aí, se você optar por realmente escrever esse projeto com o aluno, você pode dar duas opções. Ou você escreve com o projeto com o aluno, auxiliando, né, sendo uma etapa colaborativa de você, dos alunos, do grupo lá que vai desenvolver alguma tarefa da sua feira de ciências. Ou se você vai deixar realmente, de maneira autônoma, os alunos fazerem a feira de ciências, sabe? Realmente escreverem o projeto sozinhos. Claro que a gente auxilia em alguma coisa, né? Mas esses dois caminhos, deixar mesmo pro aluno, e a outra deixar mesmo ser uma coisa mais colaborativa com o professor mais participativo. E outra opção que a gente tem também é a do caderno de campo. Então, se você falar assim, não, eu prefiro não escrever o projeto com os meninos inicialmente, vou optar pelo caderno de campo. Então, o que seria o caderno de campo? É um local onde o aluno vai anotar como está sendo a elaboração, por exemplo, da feira de ciências. Pode ser que você anote lá, dia tal, início, levantamento das hipóteses, preparação do material, pesquisa, né? Então, tem as etapas que ele pode ir anotando ao longo do tempo essas etapas. E aí pode ser uma coisa importante, né, o caderno de campo, pra gente avaliar a feira de ciências no final, lá na etapa de avaliação. Então pode servir também como base, como critério seu para avaliar a feira de ciências. Então também é uma opção. E lá no curso da FEMIC, os meninos, para se inscreverem na feira de ciências, que nós somos convidados a ser avaliadores, eles todos faziam caderno de campo. Então, assim, era muito interessante ver, né, as etapas de como o projeto se desenvolveu. Então, e aí você vê realmente que é uma produção do aluno e é muito, 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 muito interessante. Então, também fica como opção o caderno de campo. Alguma dúvida, gente, sobre essa etapa de caderno de campo? Vocês já fizeram caderno de campo com os meninos? Eu nunca cheguei a fazer como professora, mas como avaliadora eu achei muito interessante ver, né, realmente as etapas do projeto, de como isso foi estruturado.
Eu gostei bastante de ver. Eu também nunca fiz. E se eu tiver oportunidade, na próxima Feira de Ciências eu vou fazer essas etapas do caderno de campo, que é uma parte muito interessante. E quanto aos temas que eu passei lá pra vocês, como sugestão, então a primeira delas, sistema nervoso e saúde mental. Os trabalhos devem ser de pesquisa e não de refazer experimentos? Depende, Paula. Depende do seu objetivo com a feira, sabe? Eu acho que a feira de ciências é uma oportunidade muito grande da gente levar para a comunidade escolar alguma coisa que eles estão realmente precisando. Então, assim, por exemplo, estamos com alunos muito violentos, estamos com alunos muito difíceis, estamos com alunos muito ansiosos e depressivos, que é o caso agora, né? A gente tem esse quadro nas escolas, que o aluno, muitas vezes, ele tá com um quadro de ansiedade, às vezes ele tem um quadro de depressão e ele não sabe que ele tem isso, né? É falta de acesso mesmo ao conhecimento, assim, ele tem isso, sente, treme, se sente ansioso, coração disparado, e ele não sabe que isso ele pode estar tendo uma crise de ansiedade. Então, assim, eu falo que esses momentos de feira de ciências, que eles são totalmente autônomos, né? Que é a época, assim, que a gente dá mais autonomia para eles, é na feira de ciências, né? Que a gente vê realmente, né, o protagonismo do aluno. É uma ótima oportunidade para você trazer um tema e solucionar aquele tema, né? Ou pelo menos sensibilizar a sua comunidade escolar junto com esses alunos. Então, olha para vocês verem. Como que poderia fazer, por exemplo, uma sala, uma turma que decidisse pegar sistema nervoso e saúde mental, que foi um dos temas que eu coloquei para vocês lá no post. Então, olha só. A gente poderia fazer uma parte da sala com uma decoração e com modelos, que eles poderiam construir modelos de papel. Então, tem um site, que é um site americano, que tem um modelo de papel que pode ser feito na folha A4, que ele realmente monta o cérebro. E tem um que dá pra fazer na folha A3, que é ainda maior. Então, olha pra vocês verem, dá pra vocês imprimirem esse modelo, os meninos colorirem, fazer um painel com vários pequenininhos da folha A4, ou um grandão, e aí eles estudarem o sistema nervoso, explicar como o cérebro realmente funciona. Colocar sobre... Aí fazer uma parte realmente mais teórica, assim, do ensino de ciências mesmo, sabe? De fazer realmente, de entender como funciona o cérebro, como funciona o sistema nervoso, como são as nossas sensações, qual é a área que é ligada à nossa emoção, e realmente fazer essa parte, sabe? De mais teórica mesmo, deles colocarem a mão na massa e criarem modelos e outras coisas. E também eu vi um material, e eu separei esse material pra vocês, que chama NeuroArt. Esse NeuroArt... Sara, eu vou tentar deixar gravado, porque como eu nunca fiz, eu não sei se eu vou conseguir deixar gravado, mas se eu conseguir, eu deixo gravado pra você. Boa aula. Então, esse material de NeuroArt, ele é um material muito legal mesmo, sobre sistema nervoso. E dá pra fazer com material reciclado, sabe? E eu sei que muitas vezes a gente esbarra como professor de ciências na falta de um recurso de material. Então eu achei um material ótimo, porque tem coisa que dá pra fazer com um rolinho de papel higiênico, vazio, barbante, papel. Então, assim, eu acho que é uma ótima opção pra quem quer esse tema de sistema nervoso e saúde mental. Eu acho excelente esse material. Então, eu já separei numa pastinha pra vocês o material lá com esse do cérebro, com o material de NeuroArt, que eu vou deixar como sugestão pra vocês, pra fazer a parte da decoração. Tem um material meu aqui de sistema nervoso, lá da lojinha, que tem muita coisa de sistema nervoso, que você pode imprimir em A3, mandar pra uma gráfica, né? E aí você realmente imprimir ampliado em A3. Então, acho que fica super bacana, né? Pra você fazer a parte de decoração. E uma outra parte da sala é realmente dedicada já à saúde.
Por quê? Porque muitas vezes a gente separa o que é saúde do corpo e o que é saúde da mente. E a gente não consegue separar as coisas, né? A gente, para estar saudável, a gente precisa estar saudável por inteiro, tanto a cabeça quanto o corpo. Então, eu acho importantíssimo, né, a gente ter um espaço para falar de saúde. E a saúde, ela engloba também estar bem de saúde mental. Então, a saúde mental é um dos problemas que a gente tem agora com mais contato e que a gente está tendo mais um enfrentamento direto, né, nas salas de aula. Porque a gente está tendo pessoas, alunos, assim, a gente está recebendo vários alunos, assim, e muitas vezes nós que estamos assim, nós voltamos da pandemia com muito diferentes, muito mexidos, muito emocionalmente, né, abalados, sem um tempo para descansar, né, e nós já estamos retornando para uma escola totalmente diferente, né, nós mudamos muito. Então, uma parte da sala falando então sobre saúde no geral e também saúde mental. E uma outra parte, eu acho que seria muito interessante abordar esses principais transtornos. Então, eles realmente pesquisarem o que é uma ansiedade, o que é uma depressão, quais são os passos que a gente tem que tomar para ter uma saúde também da mente. Se a gente perceber esses sintomas, quais atitudes nós devemos tomar, se devemos procurar profissionais, devemos buscar algumas atitudes como respiração, programas de meditação, que são super fáceis e acessíveis na internet, exercício físico, né, que seja uma caminhada de meia hora. Então, são coisas que são realmente importantes pra gente nesse momento, né? Então, é importante que a escola ela também traga um pouco dessas questões que estão nos afetando. Então, eu acho que saúde mental é um tema que a gente pode e deve explorar nas feiras de ciências, sabe? Ainda mais sexto ano, por exemplo, que trabalha muito sistema nervoso, eu acho que é super bacana de trabalhar. Também com outras séries, ensino médio, na parte de ciências, né, já entra uma coisa mais de saúde, fica mais fácil de você adaptar em diferentes séries, né? Seja no ensino fundamental, que geralmente é o que eu leciono, mas também no ensino médio. Então, eu acho que é super importante, né? A gente dar atenção para essas coisas que estão em grande evidência agora na sala de aula. E agora, sobre primeiros socorros, tem a Lei Lucas. Uma amiga minha, muito próxima, ela comentou comigo sobre essa lei. E eu falei assim, gente, essa Lei Lucas é obrigatória para profissionais de educação e eu não tô sabendo. Então, o que acontece? Acho que antes de 2018, porque a lei é de 2018, um garoto chamado Lucas, ele morreu por conta de falta de primeiros socorros. Ele engasgou com uma tampa, acho que foi com uma tampinha, e ele engasgou e ele morreu por falta de primeiros socorros. Então, a partir disso, né, o falecimento desse aluno Lucas, ele gerou essa lei. Então, eles entraram com esse pedido de lei e conseguiram. Então, a partir de 2018, dia 4 de outubro de 2018, é obrigatório todos os profissionais da saúde, de educação, então todo mundo que trabalha em escola, todo mundo que trabalha em lugar que recebe criança. Então, tipo assim, área recreativa, área de shopping, todo mundo que trabalha com criança, trabalha em escola, tem que ter um curso de primeiros socorros. E assim, eu não sabia disso, por sorte, né? Por coisas da vida, já tinha um curso de primeiros socorros, que eu fiz no Corpo de Bombeiros aqui da minha cidade, mas não tinha a ver nada a ver com motivação da escola, sabe? E aí já parar pra pensar o tanto que primeiros socorros é importante. Não só né, nos momentos que realmente acontece um acidente grave, mas num dia a dia normal, né? E assim, o mais importante pra mim do primeiros socorros é você saber o que não fazer, né, do que realmente saber o que fazer. Porque muitas vezes, em algumas situações que
a gente poderia ter uma melhora, né, daquela situação que aconteceu ali, que a pessoa precisa de um socorro, ela é agravada por alguma atitude que a pessoa não sabe o que fazer. Então, assim, eu acho um tema importantíssimo a gente abordar, principalmente amparada por essa lei Lucas, né, que nós profissionais precisamos nos capacitar nas salas de aula. Então, assim, eu acho que é um tema que também super vale levar pra feira de ciências. Mas como que você vai levar isso pra sala de aula? Né? Mostrando o funcionamento do corpo e como essas atitudes, elas podem salvar vidas, né? Então, eu não sei se primeiros socorros, não fiz o curso ainda, não sabia da Lei Lucas, mas convida alguém, convida um profissional aí dessa cidade, pode ser do posto de saúde, do corpo de bombeiros. Não sei se tem Cruz Vermelha em todas as cidades, mas pesquisa aí na sua cidade se você tiver interesse sobre esse tema. Convida pessoas para dar uma palestra na escola, para os alunos entenderem um pouco melhor sobre o assunto. E aí você relaciona, então, por exemplo, a respiração, como funciona a respiração. Em caso que a pessoa está engasgada, por que isso atrapalha o funcionamento do corpo? O que pode acontecer com alguém que não está respirando? E depois aplica, né, lá o método de primeiros socorros. Recomendo fazer uma criança na outra, de maneira alguma, né? Mas podemos colocar bonecos e eles construírem esses bonecos e adaptar, mostrar como é. E assim, o simples fato de você falar isso em sala de aula e a pessoa já conseguir ligar, às vezes, pro SAMU ou pro corpo de bombeiros e conseguir acionar de forma correta, né, a ajuda, eu acho que já vale muito, muito, muito mesmo. Porque saber o que fazer é muito importante, mas saber o que não fazer para agravar uma situação, eu acho que é mais importante ainda. E agora, Copa do Mundo, gente, é um tema que os meninos ficam loucos. Assim, aí, ó, dá pra ensinar massagem cardíaca com garrafa PET de 2 litros. Olha como é que é fácil, é acessível. E é um tema super relevante, super simples de fazer. Então, eu vou juntar na minha pastinha lá os materiais que eu acho que é relevante pra essa live, que eu estou falando, essas dicas. E aí eu vou disponibilizar pra vocês lá no grupo. Talvez amanhã. Acho que hoje eu não prometo. Que ainda tem umas aulas pra preparar pra amanhã. Copa do Mundo é um assunto que os meninos ficam loucos, né? Eles amam, quanto mais esporte. O futebol no nosso país, ele é muito rico, né? A gente tem muito acesso, muita proximidade ao futebol. Então, é um tema, assim, que você vai acertar, prof. Se você escolher esse tema de Copa do Mundo, o engajamento dos meninos eu acho que a gente já tem, sabe? Porque também é uma época agora no final do ano que a gente já está com a Copa vai acontecer. Então, você vai unir as duas coisas, né? O ensino e realmente o evento que já está acontecendo. E eles amam. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui, ó, que a gente pode aliar, né, a cultura com a ciência. Então, pode ter uma parte da sua sala com bandeirinha, que falam sobre esportes, a importância do esporte para o corpo. Pode colocar uma parte explicando sobre a história da Copa do Mundo, né? Então, assim, eu acho que super vale. Bola, é super fácil de fazer bola, então acho que fica uma decoração super legal. E também entra com preparação do atleta. Então, como que esse atleta ele se prepara para uma Olimpíada? Como é uma alimentação de um atleta? Ele come igual uma pessoa comum, né? Qual é a quantidade de carboidratos que ele tem que ingerir para ele ter, né, um bom rendimento, né? Então, tudo isso eu acho que é super importante. Outra coisa que a gente pode abordar são as lesões. Então, muitas vezes, os atletas, eles lesionam, né? E muitas vezes ficam fora de campo, ficam afastados por questões de saúde. E aí a gente pode mostrar o que é uma lesão, como que cuida dessa lesão, os exames que a gente utiliza nesse tipo de situação. Quando a gente tá correndo, quando a gente tá
pulando. Como é que funciona o corpo? O que acontece, né, quando a gente tá nessa alta performance que é um esporte, né, principalmente o futebol. Então, glândulas como, por exemplo, o suor, né, então como que funciona isso durante o esporte? Qual que é a importância do suor para regulação térmica do corpo? Então, assim, eu acho que é um tema de altíssimo engajamento, que muitas vezes é o que falta, sabe? Pra gente colocar isso na nossa sala de aula. E o próximo tema que tem aqui é o tema das experiências. Então, eu coloquei lá no post, eu coloquei duas possibilidades. A primeira é da BNCC, principalmente no 8º ano, fala muito sobre energia. Então, a gente tem 5 habilidades da Base Nacional Curricular Comum no 8º ano que falam sobre energia. Então, pensa, é um tema, né, a BNCC deu muita ênfase, que muitas vezes a gente não dava essa ênfase toda, né, porque é um conteúdo de física, que muitas vezes a gente não tem domínio, mas dessa vez agora colocaram pra gente 5 habilidades, né, suprimiram tantos outros conteúdos, né, que foram esvaziados no nosso currículo, e esse conteúdo de física, ele ganhou muita força, ele ganhou muita ênfase. Então, você propor para o seu aluno pesquisar, né, experimentos para eles fazerem sobre energia, eu acho que super vale. Tem coisas muito fáceis de fazer. Entra na categoria STEAM, né, que vem do inglês ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática. Então, assim, super entra em STEAM, tá super essa abordagem de ensino que tá agora, assim, super bombando. Então, eu acho que vale super a pena. E se você optar por não deixar os alunos pesquisarem, trazerem as sugestões, você pode levar algumas sugestões também, sabe? Mais direcionadas mesmo pro conteúdo, né? Depende de cada professor, de cada realidade, né? De como você está no conteúdo. Então, às vezes, é uma coisa que você traz pra feira de ciências. Mas eu já vi feiras de ciências que elas foram somente feitas, né, elaboradas por experiências de livre escolha. Então, existe um cara que chama Falk, que ele fala muito sobre a aprendizagem de livre escolha, do tanto que é importante o aluno pesquisar por si só. Porque quando você dá essa autonomia para o aluno dele aprender sozinho, né, pesquisar o que ele tem interesse, o que ele gosta, o que ele tem curiosidade, ele de fato aprende a aprender, né? Então, você deixar, né, os alunos mais abertos, assim, para eles realmente fazerem um experimento que eles têm vontade, eu acho que vale muito, porque aí a gente atinge o que a gente tem falado muito, né, sobre o protagonismo do aluno, sobre a alfabetização científica. Então, quando você permite ao aluno ele trazer o que ele tem curiosidade, você tá ali ajudando ele nesse processo de fazer uma experiência que ele viu em algum lugar, que ele viu no YouTube, que ele viu no Manual do Mundo, que ele viu em qualquer outro lugar. Então, assim, eu acho que contribui demais. E aí, o interesse pela ciência, né, ele flui de uma maneira mais natural. E a gente pode trazer... e assim, vocês vão ver, se vocês se derem a oportunidade de fazer isso, né, que eu já vi em 3 feiras de ciências, pessoas que fizeram isso, né, de deixar eles escolherem, é tão rico, gente, mas é tão rico. É tanta coisa diferente que aparece, tanta coisa criativa. Então, eu acho que super vale, né, assessorar os meninos. É claro que você não vai mandar falar, pode ser o que você quiser e é isso aí. Não. Eles trazem as sugestões, vocês tentam juntos, faltou algum material, você pode auxiliar, conversar com esse aluno, com esse grupo, acompanhar, né, o desenvolvimento desse experimento da Feira de Ciências, fazer vários testes, né? Então, assim, você pode acompanhar, sabe? Mas deixar ele trazer o tema que ele tem interesse, também acho que é uma possibilidade muito, 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 muito legal. Muito interessante pro nosso aluno, sabe?
Porque a gente fala muito disso. A gente fala muito de metodologia ativa, a gente fala muito de protagonismo do aluno e a gente fala muito sobre alfabetização científica. Mas às vezes é difícil fazer isso na prática, sabe? Então, quando você deixa o aluno, né, realmente trazer um tema, desenvolver ele, você só ali auxiliando, né, sendo um tutor, eu acredito que a gente realmente começa a atingir, né, esse protagonismo do aluno, o professor como papel de mediador, como papel de tutor, auxiliador, e realmente a gente começar, né, a atingir aí a alfabetização científica ou letramento científico, como outras pessoas falam, né. E a nossa quarta quarto tema, vamos dizer assim, é o que fala sobre a sala sensorial. Então eu recebi muitas dúvidas sobre essa sala sensorial. Eu sugeri esse tema para os alunos menores, para o ensino fundamental 1, por exemplo. Porque eu acho que é uma etapa que eles estão mais nessa parte de sensações, assim, eu acho que estimularia muito a curiosidade dos alunos. Então eu propus lá para vocês no post uma sala que você estimulasse diversas sensações. Então poderia ser um espaço para o aluno experimentar diferentes texturas. Às vezes você arruma uma escaminha de alguma coisa, de algum bicho, para ele passar a mão. Isso você faz vendado, né, para ele ter a sensação diferente. Uma coisa lisa para ele também tocar. Então diversas sensações de tato, eu acho que seria interessante. Aí uma professora me falou, olha, eu não tenho uma sala, eu tenho um stand. Aí eu acho que dá pra adaptar pra uma caixa. Faz uma caixa de sapato, de papelão, um círculo onde ele possa colocar a mão, e aí você já pode fazer essa oficina de tato fora da sala. Eu acho que o que fica difícil fazer quando não tem sala, né, o espaço físico da sala, são as coisas de mais de luz, né, que a gente não consegue controlar. Fica mais na luz ambiente, mas eu acho que as outras coisas super dá pra fazer. Então, por exemplo, quando agora de paladar, você pode colocar para ele experimentar uma coisa amarga, uma outra coisa super doce e gostosa, como por exemplo um chocolate. Você pode dar para ele experimentar o mesmo chá, só que quente, e o outro gelado. Então dá pra gente brincar um pouco com isso, sabe? Das sensações do corpo. Se tem uma sala, proporcionar um lugar mais escuro e o outro mais claro, como é que funciona, né, o nosso olho em diferentes luzes. Também é uma opção da gente colocar a ciência, né, o corpo e as sensações. Por que a gente tem diferentes sensações no calor e no frio. Então, tudo isso, pessoal, eu acho que dá pra explorar, sabe? Principalmente com os menores, se for isso no Fundamental 1. Colocar sons diferentes, sons de natureza, sons mais agudos, sons mais graves. Eu acho que dá pra explorar bastante, né? Pode ser um fone de ouvido, aqueles fones grandes, assim. Então, eu acho que fica bem legal, assim, de explorar isso. E aqui, a nossa última etapa da nossa live é sobre a avaliação. Vou só beber uma água aqui. Então vamos lá. Antes da nossa última etapa, eu queria falar pra vocês que amanhã eu vou liberar aqui um Reels e uma atividade de artrópodes, que eles pediram muito, de rotação por estação. Então ela atrasou um pouquinho, mas amanhã ela sai. Então hoje eu terminei de gravar, então é só pra vocês ficarem sabendo que amanhã sai esse material. Mas voltando, né, a avaliação aqui da feira de ciências. Como que a gente avaliaria, então, uma feira de ciências? Então, se lá no início você optou por fazer um projeto com a turma, então retornar ao projeto é interessante agora nessa etapa de avaliação. Então, você relê o projeto com a turma, ver o que a gente conseguiu realmente produzir na feira de ciências com esse projeto. Agora, se você não optou por fazer projeto,
né, escrito, mas optou pelo caderno de campo, que a gente viu lá no início, o caderno de campo pode ser o seu instrumento de avaliação. Então, você pega o caderno de campo do seu aluno, revisita com ele os pontos que foram anotados, você pega, avalia, né? E aí você pode fazer um parâmetro de avaliação a partir do caderno de campo. Então, é uma ótima opção, porque fica uma opção de registro mesmo, né? A gente começa a registrar, de fato, o passo a passo da nossa feira de ciências. E a outra forma, que é a forma que eu mais gosto, é da gente fazer uma avaliação de duas formas. Então, a primeira é o grupo se autoavaliar. Eu amo a autoavaliação. Então, você pede para eles escreverem de acordo com alguns critérios que você pode estipular. Então, por exemplo, trabalho em equipe, como o grupo se organizou, se todo mundo participou, como cada um se envolveu com o trabalho. Então, assim, deles relatarem isso mesmo pra você. Então, eu acho super legal. E aí você vai ver que eles são super críticos consigo mesmo, né? Ou seja, talvez se fosse a gente avaliando esses meninos, eles dariam notas mais... A gente daria notas melhores, sabe? Então, assim, essa autoavaliação deles, né, escrita, eu acho super legal, né? E eles dão um feedback de como eles se sentiram nesse processo. Muitas vezes a gente fica sem esse feedback porque eles ficam com vergonha de falar, ou eles acabam... e isso acaba se perdendo, né? A gente não tem esse feedback. Então, quando eles escrevem a autoavaliação, eu acho super rico. Então, quem é meu aluno já tá cansado de fazer autoavaliação, porque eu sempre peço toda etapa, né, todo bimestre, uma autoavaliação. Então, eu gosto de fazer isso, né, de colocar a autoavaliação. E também, eu gosto de fazer a avaliação a convite. Então, como é que funcionaria essa avaliação a convite? Então, no dia da Feira de Ciências, você anteriormente você convida essas pessoas, e no dia da feira, eles serão os avaliadores. Então, eles vão passar nas salas ou nos grupos, e aí eles vão avaliando a Feira de Ciências. E aí eu gosto de convidar pessoas diversas. Professores da escola, pode convidar a direção, o pessoal da limpeza da escola, da tia da cantina. Eu convido todo mundo para participar dessa etapa, sabe? Da escola. Eu convido amigos meus professores, né, para participar desse evento. E também eu convido alguns alunos mesmo da escola. Esses alunos fazem parte do Grêmio estudantil, que estão mais próximos da gente, a participarem dessa etapa. Então, aí a gente estipula alguns critérios. Então, por exemplo, critério organização, critério apresentação, né? Então, se os alunos conseguiram explicar bem o trabalho que eles desenvolveram, se o trabalho foi original, se o trabalho foi criativo, tudo isso como critério de avaliação. Então, eles têm lá um critério de 0 a 5 para avaliar em cada um desses itens. E no final eles podem sugerir uma nota final, uma observação. Então, você pode fazer, né, uma fichinha realmente de avaliação para essas pessoas irem passando. E aí, no final, você faz um panorama geral, uma avaliação dessas fichas, que geralmente é o que eu faço, né? Avalio a opinião de várias pessoas, depois a gente chega no consenso final de nota, e eu faço esse consenso final de nota em sala, né, com eles. E aí a gente chega numa nota final. E essa avaliação a convite é muito interessante, né? Porque como a gente tem esses dados, né? Esses números, né? Então, um trabalho mais bem avaliado, mais elogiado, a gente pode fazer uma premiação, né? Então, assim, primeiro, segundo, terceiro lugar, né? De trabalho mais original, criativo e organizado. Então, assim, colocar critérios e realmente dar uma premiação, um certificado. Às vezes a gente consegue uma medalha, uma caixa de bombom, alguma coisa simples, mas que reconheçam, né? E que crie essa competitividade, né, entre eles, para que eles fiquem estimulados a realizar um bom trabalho. Então, eu acho muito interessante essa parte da avaliação a convite, sabe? Principalmente quando vem alguém de fora da escola, que não conhece, que não tem uma parcialidade, né,
de avaliar algum trabalho de algum aluno. Esse professor não gosta de mim. Então, assim, é muito interessante quando é alguém de fora, assim, que avalia, né? Que não tá nesse contexto de nota. Então, pessoas da escola mesmo, mas que não avaliam em questão de nota, eu acho que é super interessante trazer para esse processo de avaliação. Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Porque da minha parte, eu acho que eu falei tudo que eu tinha planejado. Aí, se vocês quiserem deixar alguma dúvida aqui nos comentários, eu respondo agora. Então é isso, gente. Não vi nenhuma dúvida aqui. Meu muito obrigada a todo mundo que tá aqui até agora, né? Cansado depois de às vezes de um turno, de 2 ou até de 3 de sala de aula e que tá aqui. Meu muito obrigada. Uma ótima noite a todos. E vou tentar deixar gravado. Se eu não conseguir é porque eu não soube mesmo deixar gravado. Mas espero que eu consiga. Espero que tenha sido uma boa live. Primeira vez que eu falo sozinha aqui, né? E é isso, gente. Uma boa noite, um ótimo descanso pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. As dicas, tem um post aqui no Insta e eu vou deixar também um arquivo pra vocês lá no grupo, no nosso grupo do Telegram. Aí, se vocês não fazem parte do grupo ainda, é só me chamar, mandar uma mensagem que eu envio o link, tá bom? E é isso, uma ótima noite.